Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman. Então, aqui mais uma vez, mais uma aula de matemática, tá? Hoje a gente vai falar de análise combinatória, problemas envolvendo combinação, tá? Lembrando que a gente já tem vídeos a respeito de análise combinatória, já falamos aqui de permutação, já falamos aqui de arranjo, já falamos aqui da própria combinação, né? Tem aulas que a gente fala do conceito de combinação e hoje a gente vai especificamente resolver problemas. Lembrando que arranjo, permutação, combinação são problemas envolvendo contagem, né? São os tipos de problema que a análise combinatória estuda. Tá? Cada um com uma característica diferente. Na aula de hoje a gente vai ver os problemas que a gente pode resolver, que são característicos de combinação. Ok? Então fique atento, pegue seu caderno, faça as anotações para depois você tirar suas dúvidas e também praticar um pouco desse tipo de problema. Ok? Vamos lá. Primeira questão. Os alunos da terceira série A de uma escola da rede estadual de ensino do Maranhão precisam criar uma comissão formada por 5 alunos. Sabendo que a turma elegeu 10 alunos com perfil necessário para participar desse grupo, determine de quantas formas possíveis essa comissão pode ser feita. Ok, pessoal? Então vamos aqui para a resolução do exercício. Ora, veja só, você tem um total de 10 alunos e vai montar uma comissão. Gente, a primeira coisa que você tem que saber nos problemas tanto de arranjo como de combinação é você determinar se a ordem dos elementos influencia. Se forma um novo grupo, se você trocar os elementos de posição. Tá? Isso é extremamente importante para você reconhecer quando um problema pode ser um problema de arranjo, como um problema pode ser de combinação. Tá? Veja só, vamos ver aqui. Então, aqui o grupo é formado por 5 elementos, né? 5 pessoas, certo? 5 alunos vão formar esse grupo. Vou chamar aqui de aluno A, aluno B, aluno C, aluno D e aluno E. 5 alunos aqui para formar um grupo. É uma opção? É. Olha só. Veja, vamos formar aqui um outro grupo. Tá? Vamos formar aqui um outro grupo, nessa outra comissão. Então, você tem aqui o aluno B, aqui no primeiro. Aqui tem o aluno C, aqui o aluno E, aqui o aluno A e aqui o aluno D. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: eu formei um outro grupo, uma outra comissão ou é a mesma comissão? Professor, é a mesma comissão. Tá? As 5 pessoas que estão aí são as mesmas 5 pessoas. A troca desses elementos não formou um novo grupo. Tá? Se, por exemplo, eles estivessem ocupando cargos, aí era diferente. Por exemplo, se esse A fosse diretor, vice-diretor, tesoureiro, então se a posição influenciasse numa troca de cargo, por exemplo, aí a ordem influenciaria. Porque uma coisa é A ser diretor, outra coisa é de ser vice-diretor. Mas a questão não fala em cargos dentro da comissão. Tá? Então, isso quer dizer que a ordem não interfere, a ordem não muda. Tá? Se a ordem não muda, você está diante de um problema de combinação. Okay? Combinação é dada por essa fórmula aqui. Combinação de elementos somado P a P vai ser igual com n maior do que P, é igual a n fatorial, dividido por P fatorial, multiplicado por n menos P fatorial. Certo? Essa aqui é a fórmula da combinação. No caso aqui, nós temos que o meu n é 10 e meu P é 5. Tá? Porque eu tenho 10 pessoas para combinar em 5 posições. Tá? Então, o meu n vai ser igual a 10 e o meu p vai ser igual a 5. Olha só, então vamos substituir aqui na fórmula, né? Nós temos aqui que o 10 fatorial vai ser dividido por 5 fatorial, multiplicado por 10 menos 5 fatorial. Ok? Então, a gente tem que resolver essa expressão aí com fatorial. Então, vamos lá. Eu vou ter 10 fatorial
dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial. O que eu faço aqui? Com esse 10, eu vou até o 5, né? Para poder cortar com esse 5 de baixo. E um desses 5 fatoriais eu vou ter que resolver. Tá? Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Dividido aqui por 5 fatorial. Se a gente for calcular 5 fatorial, você vai encontrar 120. Certo? Bom, aqui o que eu posso fazer? Eu posso cortar o 5 fatorial com 5 fatorial. Certo? Eu posso também eliminar um zero desse aqui com outro zero desse aqui. Certo? Aqui ficou 12. Eu posso também simplificar esse 6 com esse 12 aqui, ó. Tá? Posso dividir os dois por 6, por exemplo. Se eu dividir 6 por 6, aqui vai dar 1. 12 por 6 vai dar 2. Certo? Eu posso ainda simplificar esse 8 aqui com esse 2, ó. Posso dividir os dois por 2. Então, se eu fizer isso, 8 dividido por 2 dá 4. E 2 dividido por 2 dá 1. Vai ficar só 1 embaixo. Então, o que restou aqui foi a multiplicação de 9 por 4 e por 7. Tá? Se você fizer essa conta, você vai encontrar 252 maneiras diferentes de formar essa comissão. Tá? Então, turma, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse detalhe. Tá? Toda vez que você estiver resolvendo um problema de contagem, você tem que analisar se a ordem dos seus elementos, se ele vai influenciar, tá? Se ele conta. Se a ordem contar, se a ordem for importante, então você vai ter um problema aí de arranjo. Se a ordem não importar, você vai ter um problema de combinação. Ok? Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Calcule o número de comissões com 2 professores e 3 alunos que podem ser formados a partir de um grupo de 5 professores e 8 alunos. Ok? Então, vamos lá. Mais uma vez, ele fala em comissão, ele não forma encargos dentro dessa comissão. Tá? Então, se eu formar uma comissão de 2 pessoas, começar com Maria e Pedro, a comissão Pedro e Maria é a mesma comissão. Tá? A ordem ele não vai influenciar, então é um problema de combinação. Okay? Bom, na questão ele fala que eu tenho, a comissão é formada por 2 professores, tá? Você tem que professor e professor, 2 professores, e é formado por 3 alunos. Então aqui aluno, aluno, aluno. Tá? Então o grupo é formado, a comissão é formada por professores e alunos. Olha só. Então, veja bem, nós temos aqui, para ocupar essa vaga, uma combinação de 5 professores para ocupar 2 vagas. Então, uma comissão de 5, tomado 2 a 2. Certo? Vezes, porque aqui a expressão é I, professores e alunos. Tá? O I na matemática significa multiplicação. Tá? Então, você tem uma combinação de 5 professores para ocupar 2 vagas. E aqui você tem uma combinação de 8 professores para ocupar 3 vagas. Ok? Então, a multiplicação, você usa o princípio multiplicativo para multiplicar as comissões de professores pela comissão de alunos. Ok? Então, é essa operação que a gente vai ter que resolver. Então, usando a fórmula de combinação, nós vamos ter 5 fatorial dividido por 2 fatorial. E aqui eu vou colocar logo a diferença, né? 5 menos 2, 3 fatorial. Ok? Vezes. Vamos fazer a mesma coisa aqui nessa outra operação. Aqui nós vamos ter 8 fatorial, né? Dividido por 3 fatorial. E aqui 8 menos 3 fatorial. 5 fatorial. Ok?
Bom, então vamos resolver agora essa operação envolvendo fatoriais. Vou com 5 até chegar no 3, né? Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2. 2 fatorial vale 2, porque 2 vezes 1. E aqui o 3 fatorial fica assim mesmo. Vezes. Esse 8 eu vou até o 5. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai dar 6, multiplicado por 5 fatorial. Multiplicado por 5 fatorial. Olha só, vamos ver o que a gente pode cortar aqui. Nós podemos cancelar esse 3 fatorial com o 3 fatorial. Nós podemos cancelar o 5 fatorial com 5 fatorial. Tá? Nós podemos cancelar o 6 com 6. Não é isso? Nós podemos simplificar o 4 com esse 2, se a gente quiser. Vai ficar 4 dividido por 2 dá 2, e aqui vai 1. Tá? Então, o que restou? Restou 5 vezes 2 vezes 8 vezes 7. Se você fizer essa continha básica aqui, você vai encontrar 560 maneiras diferentes de você formar essa comissão de 2 professores com 3 alunos. Ok? Então, aqui, além da combinação, eu utilizei também o princípio multiplicativo para multiplicar a combinação de professores pela combinação de alunos. Ok? Tá claro? Beleza, pessoal? Então, vamos para a terceira questão. Em uma Câmara Municipal, deve-se formar uma comissão de 8 vereadores, sendo de tal maneira que sejam 3 do partido A, 2 do partido B e 3 do partido C. Quantas comissões distintas podem ser formadas, sabendo que os partidos A e C têm 8 vereadores e o partido B tem 5 vereadores. Partido B tem 5 vereadores. Olha só. Então, vamos lá. Olha, a comissão vai ser formada por 8 vereadores. Vamos lá. De novo, se fala em comissão, mas não se fala de cargos dentro dessa comissão. A gente percebe que se você mudar os elementos naquele grupo, não vai interferir, não forma outro grupo. Então, você está diante de um problema de combinação. Olha só, turma. São 8 vereadores. Nessa comissão tem que ter 3 do partido A, tem que ter 2 do partido B e tem que ter 3 do partido C. Só que o partido A tem 8 vereadores e o partido C também tem 8 vereadores. Tá? Tanto o partido A como o partido C tem 8 vereadores. O partido B tem apenas 5. Tá? Então, o que a gente percebe? Nós temos 8 vereadores para ocupar 3 vagas, você tem 5 vereadores para ocupar 2 vagas e você tem 8 vereadores para ocupar 3 vagas. Tá? Problema de combinação? Sim. Combinação porque a gente já viu que a ordem não interfere. Então, em relação ao partido A, então você vai ter uma combinação de 8 elementos para ocupar 3 vagas, multiplicado pela combinação de 5 elementos para ocupar 2 vagas, que é no caso do partido B, e você vai ter uma combinação de 8 elementos para ocupar 3 vagas. Tá? Esse aqui refere-se ao partido A, esse aqui refere-se ao partido B, e esse aqui refere-se ao partido C. Ok? Então, vamos ver como é que a gente consegue calcular quantas comissões dessas são possíveis. Então, você tem aqui 8 fatorial, embaixo o 3 fatorial, 8 menos 3 vezes 5 fatorial. Certo? Comissão de 5 tomado 2 a 2. 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial, que é a diferença do 5 menos o 2.
Tá? E por último, aqui você tem uma combinação de 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. Então, vamos resolver aqui esse problema. Tá? Você tem 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Esse 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, então ele vale 6 vezes 5 fatorial, vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 2 vezes 3 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, então dá 2. Tá? E vamos aqui no último, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 5 vezes 5 fatorial sobre 6 vezes 5 fatorial. Tá? Então, o que a gente pode eliminar aqui, pessoal? Eu posso cortar esse 5 com esse 5. Tá? Eu posso cortar esse 6 com esse 6. Eu posso cortar o 3 fatorial com o 3 fatorial. Ok? Eu posso cortar esse 4, dividir por 2, ó. Aqui dá 2 e aqui dá 1. Certo? Eu posso cortar o 5 fatorial com o 5 fatorial. Eu posso cortar o 6 com 6. Tá? Então, vamos ver o que me restou. Restou 8 vezes 7 vezes 5 vezes 2 vezes 8 vezes 7. Esse é o que restou aqui nessa conta. Tá? Então, se a gente for fazer essa conta aqui, vai ficar 56 vezes 10 vezes 56. Tá? Vamos fazer a conta 56 vezes 56 para ver quanto é que vai dar aqui. Certo? Vamos lá. 6 vezes 6 dá 36. Ficar 6 vão 3. Não é isso? 5 vezes 3 dá 30. Com 3, 33. 6 vezes 5 dá 30. Ficar 0 vão 3. 5 vezes 5, 25. Com 3, 28. Então, nós temos 6, 3, vai 1, 11 vai 1, 3.136. A multiplicação de 56 com 56 dá 3.136. Multiplicado por 10, basta você acrescentar um 0. 31.360. Tá? Então, você vai ter aí 31.360 maneiras diferentes, tá, de formar esse grupo formado aí com 3 vereadores do partido A, 2 vereadores do partido B e 3 vereadores do partido C. Ok, turma? Então, esses são problemas envolvendo combinação. Tá? A gente tem que sempre saber diferenciar os problemas envolvendo combinação dos problemas envolvendo arranjo e permutação. Geralmente, os problemas de permutação, a mesma quantidade de elementos que você tem é a mesma quantidade de vagas que você tem para formar grupos. Aí você vai só trocando de lugar. Tá? Então, quando você perceber que eu tenho 6 elementos para formar 6 grupos, elementos com 6 grupos, geralmente esse problema você resolve através de permutação. Agora, se eu tenho 6 elementos para formar 4, grupos de 4, aí você tem que analisar. A ordem vai alterar? A ordem altera. Se eu altero um elemento, eu formo um novo grupo. Aí você já está diante de um problema de arranjo. Nós temos vídeo de problema de arranjo. Agora, se você tem 6 elementos para formar grupos de 4, o que você dispõe para formar de elementos é menor do que aquela quantidade de vagas que você tem para formar, você pergunta novamente, a ordem altera? Não altera, então é um problema de combinação. Tá? Então, o aluno que estuda análise combinatória, ele tem que ter essa sensibilidade de saber interpretar o problema e saber qual tipo de problema ele vai responder.
ok? Então, espero que tenha ajudado vocês, tá? Estudem, anotem, tirem as suas dúvidas e reforcem o estudo em casa, ok? Hashtag fica em casa aprendendo.